noite a todos, eu sou o André, estás no Águia News, vamos fazer aqui uma breve análise do Vitória de Guimarães 0, Benfica 0. Eu hoje era para não vir aqui fazer este pós-jogo, mas uma vez que o Benfica empatou, e eu tenho vindo aqui sempre, parecia de mau tom não vir cá numa altura em que o Benfica não tinha conseguido o resultado esperado, que era a vitória. O Benfica poderia alcançar a 14ª vitória e estar perto de alcançar o recorde de Eriksen, de 82-83, de 15 jogos, 15 vitórias. O Benfica, na realidade, conseguiu 13 vitórias e um empate, sendo que 7 vitórias foram para a Liga, este foi o 8º jogo da Liga, portanto 7 jogos e um empate. De qualquer forma, continuamos na frente, porque o Braga perdeu contra o Porto, que era o nosso adversário direto. No entanto, poderíamos ter uma margem maior sobre os nossos adversários diretos. E isso seria importante, embora estejamos apenas na 8ª jornada da Liga, seria importante já começar a cavalgar uma diferença pontual maior do que aquela que se registra. Porque o Benfica, de facto, merece, pois tem jogado um futebol muito superior a todos os outros clubes. Portanto, o Benfica merecia ter uma distância pontual, nesta altura, superior. Bom, em relação ao jogo, o Benfica entrou com o seu 11 inicial típico. Havia aqui alguma especulação antes do jogo, tendo em conta as declarações de pré-jogo de Roger Smith, em que falava que havia alguns jogadores que não tinham tido muitos treinos, etc. Havia a especulação que pudesse haver alterações. De facto, não houve. O Benfica entrou com o seu 11 habitual e, antes de falar do jogo, só fiquei aqui a falar dos jogadores que tiveram utilização nas seleções, para nós tentarmos perceber se isso tem alguma coisa a ver ou não. O Enzo e o Otamendi tiveram utilização na Argentina e tiveram uma viagem intercontinental. O Fredrik teve alguma utilização nos jogos da Noruega. O Vlaco Dimos jogou na Grécia. Os portugueses João Mário e Rafa, o Rafa foi utilizado, aliás, o João Mário e o Gonçalo Ramos não foi utilizado e o João Mário teve pouca utilização. Os sub-21 que jogaram pela seleção portuguesa já regressaram aos treinos há algum tempo atrás, portanto também acho que não foi pelo sub-21. Portanto, de facto, tivemos aqui algum desgaste nas seleções, mas acho que isso não é justificação para este jogo menos conseguido do Benfica. O Benfica apresentou o 11 típico que eu já vos disse, mas entrou apático no estádio Guimarães. Não sei se o Benfica amedrontou-se perante um estádio onde os adeptos são hostis, mas isso o Benfica não pode ter esse tipo de mentalidade de se acagaçar, entre aspas, e desculpem uma expressão de caserna, num estádio em que os adeptos são hostis. E não acredito que também tenha sido por aí, porque já jogamos em Turim, um estádio difícil, já jogamos no Bessa, um estádio difícil, e portanto penso que não tenha sido por aí. A verdade é que o Benfica entrou apático, o Guimarães jogou com 3 centrais, que na prática eram 5 defesas, e às vezes até mais, e isso fazia com que o Benfica não conseguisse fazer o seu jogo, porque havia muita gente no momento defensivo, havia muitas pernas, e como o Benfica faz muito jogo interior, o Guimarães controlando o jogo interior do Benfica, o que acontece é que o Benfica não consegue libertar-se, ou seja, os jogadores como Rafa, João Mário e Neres, que procuram muito o jogo interior, até o próprio Neres por vezes procura a linha, mas muitas das vezes procura o jogo interior. O que acontece é que o Guimarães, dominando o jogo interior, o Benfica não tem hipótese nenhuma. O Benfica, por vezes, tentava abrir o jogo para o Grimaldo ou para o Bá, mas o que é facto é que não estava a funcionar. O Benfica na primeira parte não funcionou, na segunda parte não funcionou, foi um mau jogo em termos gerais da equipa, portanto não houve nenhum jogador. A equipa jogou mal, e como a equipa jogou mal, não há ninguém que se destaque individualmente. Portanto, este poderia ser um jogo em que os talentos, como Rafa, David Neres, pudessem fazer a diferença, mas de facto não fizeram. Portanto, conclusão, Guimarães conseguiu controlar o jogo interior do Benfica, saía bem no contragolpe, no contra-ataque, e o Benfica fez um mau jogo, no meu entender. Porquê? Porque o Guimarães defendia com muita gente, soube anular as unidades mais do Benfica, soube anular o tipo de jogo do Benfica, que é um jogo interior, e soube sair com alguma qualidade no contra-ataque. Primeira e segunda parte foram mais, portanto o Benfica, em termos de coletivos, não funcionou, em termos individuais não houve nenhum jogador que tivesse um rasgo de criatividade que conseguisse fazer a diferença, precisamente por isso, porque o Guimarães defendia com muitos homens, havia muitas pernas dentro da área do Guimarães e era complicado o Benfica fazer alguma diferença. O Enzo por vezes tentava de fora da área, de remates de fora da área também não resultou, e de facto foi um jogo mal conseguido do Benfica. O empate acaba por ser um resultado que se ajusta à realidade do jogo, mas estas equipas que jogam contra o Benfica com este tipo de atitude defensiva acaba por termos um futebol feio. É verdade que o Guimarães também criou alguma qualidade quando saía para o ataque e por isso tem esse mérito. No entanto, este tipo de futebol não é um futebol que seja atrativo e que consigamos vender para o exterior, porque quem é que quer ver um jogo destes? Cheio de faltas, muito faltoso, em que há uma equipa que defende quase com 11 jogadores e que por acaso, e nesse mérito, e nisso eles têm mérito, porque há equipas que defendem
com a equipa toda e depois não sabem sair para o ataque. O Guimarães soube sair para o ataque e por isso, nesse aspecto, dou-lhe o mérito. Agora, a forma como defender com tanta gente, acaba por ser um futebol feio, desagradável, que isto é um tipo de jogo que ninguém vê, ninguém quer ver este tipo de jogo, a não ser mesmo os adeptos dos clubes. E, portanto, um mau jogo de futebol pelas duas equipas, um jogo faltoso, um jogo feio, que resultou neste 0-0. O Roger Smith tentou alterar a realidade do jogo, fez algumas alterações, nomeadamente, a meio da segunda parte, entrou o Draxler, o Musa, depois também entrou o Diogo Gonçalves, entrou o Brooks, já mesmo no final do jogo, e saíram David Neres, João Mário, Gonçalo Ramos, Rafa e Florentino. Portanto, as substituições em nada alteraram a realidade do jogo, o Benfica continuou a jogar mal. É verdade que a substituição do Brooks quase dava resultado, porque mesmo no final do jogo, já no tempo de compensações, o Brooks conseguiu ganhar uma bola de cabeça, passou para o Draxler, estava em excelente posição, o Draxler rematou de primeira e a bola foi por cima, portanto o Benfica teve uma grande oportunidade de matar o jogo, mesmo no minuto 97, com 7 minutos de acréscimo e o Benfica. Portanto, a substituição do Roger Smith, do Brooks, parecia uma substituição tosca, poderia ter dado resultado. Nesse lance poderia ter dado resultado. Infelizmente o Draxler rematou muito por cima e a estratégia do que o Roger Smith montou com o Brooks, que poderia ter resultado, não resultou por uma infelicidade. Em relação a melhores em campo, não vou aqui dizer nenhum melhor em campo, porque a equipa teve toda mal. E como eu vos disse já anteriormente, quando a equipa joga mal, é complicado destacar alguém como melhor em campo da parte do Benfica. O Benfica, sendo assim, 7 jogos para a Liga, 7 vitórias e um empate, continuamos em primeiro lugar, há muito campeonato pela frente e o Benfica tem primeiro, e isso é o mais importante. Declarações para o jogo. Eu só tive tempo de ver as declarações para o jogo do Roger Smith, em que ele reconhece que a equipa hoje não teve ao seu melhor nível, que a equipa hoje não conseguiu fazer o seu jogo. O Benfica tem um jogo que cria muitas oportunidades e hoje o Benfica não conseguiu fazer isso, e o Benfica acaba por conseguir um empate em Guimarães e acaba por ser um resultado, tendo em conta aquilo que aconteceu, um resultado positivo. Portanto, basicamente, acho que foram estas as declarações de Roger Smith, se bem me recordo. Portanto, eu gostaria também de saber a vossa opinião em relação ao jogo. Eu, como disse no início do vídeo, eu hoje estava para não fazer este vídeo precisamente porque não consegui ver o jogo concentrado, vi o jogo no café, vi o jogo numa posição lateral, ou seja, não estava de frente para a televisão, não consegui estar muito atento ao jogo, e nesse sentido eu disse isso já previamente porque a minha análise pode não ser a mais correta devido a esses fatores. No entanto, isto que eu vos estou a dizer é a percepção que eu tive do jogo. Um jogo fraco, em que o Benfica não conseguia trocar a bola, não conseguia criar o seu jogo ofensivo, não conseguia criar oportunidades, não conseguia fazer o seu jogo. O Benfica tentava muito jogo interior, o Guimarães conseguiu anular perfeitamente o jogo interior do Benfica. Quando o Benfica tentava abrir para as alas, não conseguia ter eficácia, porque o Benfica também não está rotinado, acho eu, para fazer isso. As substituições de Roger Smith não resultaram, mas a última substituição do Brooks, que pareceu ser uma substituição sem sentido, poderia sim ter feito efeito nesse último minuto, por infelicidade não resultou, e esta é a minha opinião, gostaria de ouvir a vossa, e com certeza que melhores jogos virão. Este jogo foi mau, foi o pior jogo do Benfica da época, e de certeza absoluta que melhores jogos virão daqui para a frente. Mês de outubro começamos da pior maneira, esperemos que daqui para a frente as coisas melhorem, porque temos muitos jogos difíceis daqui para a frente. Bom, forte abraço, muito obrigado por terem assistido ao vídeo, até à próxima e viva o Benfica!